Escorpiana, você já parou para pensar no que nasceu dentro de você depois daquela rejeição? Toda ferida planta algo, mas o que ninguém te contou é que quando alguém silencia, esse silêncio não morre. Ele cava um espaço dentro da alma. E no seu caso, esse buraco virou uma porta. Uma porta tão profunda, tão escondida, que você mesma finge que não existe. Você se orgulha de ser forte, de ninguém te ver chorar, de não depender de migalhas de afeto. Mas sabe o que mais? Essa pose de fortaleza é uma muralha que guarda o medo de ser abandonada de novo. E enquanto você acha que esconde isso do mundo, o mundo sente. Sente que dentro da sua risada mora um grito que não saiu. Que atrás da sua intensidade existe uma menina que treme só de pensar em ser invisível de novo. Escorpiana, quantas vezes você repete para si mesma que não precisa de ninguém? Quantas vezes você sufoca o perdão porque acha que perdoar é deixar a porta aberta para quem te machucou voltar a entrar? Mas não é. Perdoar é fechar a porta para quem nunca mais merecia ter chave. É limpar o quarto onde essa rejeição mora, para que Deus possa sentar ali dentro e acender a luz. Você sente que essa dor ainda governa suas relações? Que toda vez que alguém se afasta, você se culpa ou se blinda ainda mais? Então olha, vem para essa porta agora. O que nasceu aí dentro? Desconfiança, frieza, autossuficiência que na verdade é medo? Comenta aqui. Que raiz a rejeição deixou plantada em você? Eu quero te acompanhar nessa descoberta, porque o que o silêncio de alguém abriu, o amor de Deus pode fechar. Mas primeiro, você precisa ter coragem de olhar para essa porta. Então escreve aqui embaixo: eu sei o que nasceu e quero curar. Escorpiana, respira fundo agora, porque o que eu vou te dizer vai cutucar lugares que você mesma esconde de si. Talvez ninguém tenha coragem de abrir essa porta junto com você, mas eu tenho, porque eu sei o peso que é carregar uma rejeição que te ensinou a calar quando mais queria gritar. Você lembra quando foi a primeira vez que se sentiu invisível? Não precisa contar para ninguém, mas deixa sua mente voltar lá. Pode ter sido um amor que virou as costas, uma amizade que te traiu, um pai ou uma mãe que fingiram não ver teu choro, teu pedido de abraço engolido seco. Às vezes, foi tudo isso junto, misturado, acumulado em camadas de silêncio. E esse silêncio foi cavando a cova de quem você era para colocar no lugar essa versão forte, dura, desconfiada, controladora. É isso que quase ninguém entende de você, Escorpiana. Você não nasceu fria. Você nasceu sensível, intensa, leal até a última gota. Você nasceu para entregar tudo de si, mas alguém jogou seu tudo no lixo e ainda te fez acreditar que era você o problema. Então você aprendeu que amar demais era perigoso, que mostrar fraqueza era abrir o peito para ser ferida outra vez. E assim, cada palavra não dita, cada mensagem não respondida, cada ligação que você desejou, mas não aconteceu, cada ausência que ninguém justificou, tudo isso foi uma faca cortando tua esperança. Até o dia em que você olhou no espelho e disse: nunca mais. Nunca mais vou chorar por ninguém. Nunca mais vou implorar amor. Nunca mais vou precisar. Mas sabe, o que dói? Dói porque lá dentro essa promessa não te faz livre, te faz prisioneira. Você se tornou tão boa em disfarçar, Escorpiana, que até Deus às vezes parece que você não deixa entrar, porque Ele vai direto onde a dor está. Ele não se satisfaz com a máscara de mulher forte. Ele olha para a menina que se encolheu dentro do peito. Ele vê teu medo de ser esquecida. Quantas vezes você ficou acordada de madrugada, olhando para o teto, sem coragem de mandar mensagem para quem queria ouvir sua voz? Quantas vezes engoliu palavras bonitas, carinhos, pedidos de desculpa, porque achava que ninguém ia ficar para ti ouvir mesmo? Quantas vezes fingiu que não doeu, que não importou, que você era imune? Essa dor, Escorpiana, é o que a vida chama de resiliência, mas para Deus é uma armadura enferrujada. Você se protegeu tanto que ninguém mais consegue chegar perto. E quem tenta encontra um muro. Um muro cheio de sarcasmo, ironia, piadinhas afiadas, respostas cortantes. Tudo para ninguém perceber que atrás dessa muralha
Existe uma mulher que só queria ser cuidada de verdade. Mas quem cuida de você? Você mesma, não é? Você se distrai cuidando dos outros, dos problemas dos outros, dos segredos dos outros. É especialista em engolir veneno para que ninguém sofra. Só que no fim do dia, o veneno fica em você. Essa ferida da rejeição se alimenta de todo o silêncio que você engole. Cada vez que você finge não ligar, ela cresce. Cada vez que você diz tanto faz, quando na verdade queria gritar fica aqui comigo, ela se fortalece. Você se lembra daquele relacionamento em que você se doou até não ter mais nada? Que você ignorou todos os sinais vermelhos, todas as mentiras, todas as promessas vazias? Porque lá no fundo, você só queria provar para si mesma que era digna de amor. Mas a cada volta que essa pessoa dava, a cada silêncio que te oferecia, era como se alguém repetisse: você não é suficiente. E você acreditou, e assim a mulher forte nasceu. A escorpiana que não derrama uma lágrima em público, a que diz que não precisa de ninguém, a que sente medo de se abrir porque toda abertura virou ferida no passado. Mas me responde, até quando você vai viver assim? Até quando vai carregar essa máscara? Até quando vai desconfiar de quem realmente te quer bem? Sabe o que é mais cruel? É que muitas vezes você escolhe relações que comprovam sua ferida. Você se atrai por quem tem medo de se entregar, por quem some, por quem te faz sentir aquilo que você já conhece, o abandono. E isso não é porque você gosta de sofrer, mas porque inconscientemente a gente sempre volta para aquilo que é familiar. Melhor a dor que eu conheço do que o amor que eu não sei se é real, não é assim? Mas e se eu te disser que esse ciclo pode ser quebrado? Que não é tarde para curar essa parte que você finge não sentir? Só que antes de qualquer milagre, você precisa se permitir sentir. Sente a raiva, sente o luto, sente o medo, mas não para aí. Deus quer entrar onde ninguém mais entra. Ele quer pegar essa menina assustada, sentar do lado dela, segurar sua mão e dizer: você não é invisível para mim. Você nunca foi. Escorpiana, essa ferida da rejeição não é um castigo. É uma pista do tamanho da sua capacidade de amar. Você ama tão profundo, tão verdadeiro, tão além da superfície, que quem não sabe lidar com isso se assusta e foge. Mas quem tem que ficar, fica. E quem não ficou, não tinha estrutura para segurar o tesouro que você é. O problema é que você parou de acreditar nisso. Você prefere pensar que é problema seu, que é carência, que é intensidade demais. Mas não é. É um dom. Só que esse dom está sufocado em correntes. Correntes de silêncio. Correntes de promessas quebradas. Correntes de eu não preciso de ninguém. Mas quem te disse que precisa viver sozinha? Quem te disse que precisa carregar tudo no peito? Quem te disse que Deus vai te amar menos porque você chora, porque você pergunta por quê? Porque você quer colo? Ele quer ser esse colo. Ele quer curar o eco desse silêncio. Ele quer fechar a porta que a rejeição abriu. Hoje eu quero que você respire fundo. Coloque a mão no peito e repita: eu não sou o silêncio que me deram. Eu sou o som da voz de Deus dizendo: você é minha filha amada. Se precisar chorar, chora. Se precisar gritar, grita. Mas não finge mais que não dói. Porque a dor que você esconde é o que te aprisiona. A dor que você entrega é o que te liberta. Escorpiana, comenta aqui. Qual foi o silêncio que mais doeu? E qual parte de você ainda carrega esse buraco? Eu quero orar por isso. Eu quero que você não sinta mais sozinha. Porque quando você abre a boca para dizer: sim, eu fui rejeitada, mas não vou mais viver refém disso, o céu inteiro se move para te curar. A porta que o silêncio abriu, a presença dele fecha. E quando ele fecha, ninguém mais tem permissão para entrar sem merecer. Você é guardada. Você é lembrada. Você é amada. E é assim que vai ser daqui para frente. Fala comigo nos comentários. Eu fecho a porta que o silêncio abriu e deixa ele fazer o resto. Escorpiana, agora que você ousou olhar de frente para a dor emocional, respira. Fecha os olhos por um segundo e sente. Porque o que vou te contar agora não é sobre a ferida que o silêncio deixou, mas sobre o que o espírito está pronto
para fazer dentro dessa porta que você manteve trancada por tanto tempo. É aqui que a tua jornada muda de cor. Tem algo que quase ninguém entende, e talvez nem você mesma perceba. Cada rejeição não curou apenas teu jeito de amar, mas moldou tua forma de se conectar com o espiritual. Porque, escorpiana, teu signo carrega mistério, profundidade e intuição. Você sempre soube, mesmo quando era criança, que havia algo além do que se vê. Você sente o invisível, mas foi o silêncio de quem mais deveria ter te afirmado que contaminou esse dom com medo. É por isso que, quando Deus se aproxima, você sente, mas duvida. Você percebe os sinais, mas questiona se é só coisa da sua cabeça. Você ora, mas tem uma voz lá dentro dizendo: será que ele vai me ouvir? Será que ele não vai me abandonar também? E isso é tão doloroso, escorpiana, porque, no fundo, você queria descansar nos braços dele do jeito que você nunca descansou nos braços de ninguém. Você pode fingir ser a mulher que resolve tudo sozinha, que não precisa de um colo, mas você sabe, eu sei, que quando fecha a porta do quarto e ninguém tá vendo, é ali que tua alma grita. Você pergunta até sem palavras: Deus, por que me deixaram? Porque parece que até o Senhor fica em silêncio quando eu mais preciso ouvir uma resposta. E é nessa pergunta que o mundo espiritual se abre, porque a ferida que a rejeição cavou se tornou uma brecha, uma passagem que hoje o próprio Espírito quer ocupar. Escorpiana, presta atenção. Tudo o que o inimigo quer é habitar essa porta com mentira. Ele sussurra: você não é digna de amor, você não é suficiente, você é difícil de amar, você é intensa demais, ninguém aguenta ficar com você. E cada frase dessas vai assentando tijolos espirituais, construindo muralhas, até parecer que nem Deus pode atravessar, mas ele atravessa. Ele não respeita muralhas erguidas pela dor. Ele derruba, ele não vai pedir licença para entrar, escorpiana. É por isso que mesmo quando você tenta se afastar, alguma coisa te puxa de volta. Mesmo quando você se endurece, teu coração amolece de madrugada, quando ninguém está vendo. Mesmo quando você tenta não sentir nada, vem uma música, um versículo, uma memória, uma frase que arrebenta o portão e você chora sem entender por quê. É ele batendo, é ele entrando. Essa porta que o silêncio de alguém abriu, ele usa para fazer o impossível dentro de você. Ele vai ao lugar onde mora a tua maior desconfiança, o teu maior medo. Porque só quem foi ferida nesse nível entende o poder de confiar de novo. E confiar de novo é o maior milagre para você. Não é milagre de carro, casa, dinheiro. É milagre de alma. É poder olhar no espelho e dizer: eu acredito em amor de novo. Eu acredito que alguém vai ficar. Eu acredito que Deus não vai me abandonar. Você tem medo de entregar esse quarto, eu sei. Você tem medo de se decepcionar com Deus como se decepcionou com as pessoas. Você tem medo de abrir o coração e ficar no vácuo outra vez. Mas escuta, ele não é como eles. Ele não mente, não trai, não some, não esquece. Ele é paciente, ele é fiel, ele é insistente. Ele sabe o tempo certo de bater na tua porta, mas ele também sabe o momento exato de arrombar o que você não quer abrir. Quantas vezes você sentiu vontade de mergulhar mais fundo na fé, mas algo puxou você para trás? Quantas vezes começou uma oração, mas parou no meio porque a voz da autossabotagem gritava mais alto? Quantas vezes você sentiu que Deus estava falando, mas achou que era imaginação? Escorpiana, ele fala com você nas entrelinhas. Ele te conhece tanto que usa os detalhes que ninguém mais percebe. A borboleta que pousa na janela, o número repetido no relógio, a música que toca do nada com a frase que responde tua pergunta. Ele é esse tipo de Deus, detalhista, pessoal, profundo, assim como você. Sabe aquela sensação de arrepio que você sente às vezes, mesmo sem entender? Não é à toa. É o sinal de que o mundo espiritual para você sempre foi escancarado, mas você foi ensinada a trancar. Te fizeram acreditar que era fraqueza sentir demais, mas não é fraqueza, é canal, é um portal de conexão. Você carrega uma chave que a maioria das pessoas não tem, a profundidade. Escorpiana, o Espírito Santo quer usar isso.
Ele quer transformar essa porta da rejeição numa sala de encontro. O lugar onde você chorava sozinha vai virar o lugar onde você vai ouvir a voz dele te chamando pelo nome. Que não importa o que disseram de você, não importa quem te largou, não importa quem te fez acreditar que você não era digna de cuidado, ele vai sentar onde ninguém mais sentou. Vai encostar a testa na tua testa como quem diz: filha, eu não vou embora. Eu não sou como eles, eu sou aquele que fica. Você não precisa entender tudo agora, só precisa permitir. Permitir que ele faça esse trabalho invisível. Permitir que ele encoste onde dói. Permitir que ele tire o eco da rejeição para plantar o som do amor que nunca falha. Talvez você pense: mas eu já estou há anos tentando perdoar. E é verdade. Você já fez orações, rituais, promessas. Mas sabe por que parece que não funciona? Porque você tenta sozinha. E essa porta não abre por esforço humano, abre pela presença. Então, quando sentir medo, confessa. Quando sentir raiva, entrega. Quando sentir vontade de desistir, fala. Para ele, Deus não se escandaliza com sua bagunça. Ele não se assusta com teus ciúmes, teus gatilhos, tuas crises. Ele conhece cada cicatriz do teu coração, aquelas que você mostra e, principalmente, aquelas que você jura que ninguém nunca vai ver. Você pode até achar que não sabe confiar, mas ele sabe como reconstruir essa ponte. Devagar, do teu jeito, no teu ritmo, um passo de cada vez. Cada suspiro que você solta no travesseiro é uma brecha. Cada lágrima que você derrama quando pensa que ninguém está vendo é uma oferta espiritual. Nada fica perdido. Tudo ele recolhe e tudo ele usa, escorpiana. Sabe por que ele te escolheu para ouvir isso hoje? Porque você é forte, mas também é moldável. Porque você é intensa, mas também é obediente quando se sente amada de verdade. E é isso que ele quer te mostrar. Amor de verdade. Talvez você não entenda tudo ainda, mas sente. Sente essa presença que está aí agora. Ela está tocando onde o silêncio de alguém deixou vazio. Está preenchendo cada canto que parecia morto. Você não precisa correr. Só fica. Só permite. Continua respirando porque essa porta vai se fechar. Mas antes, ele vai transformar cada tijolo de rejeição em tijolo de confiança. Uma obra invisível, que só quem é do mistério entende. Você entende, eu sei que entende. Escorpiana, respira fundo agora, porque a parte mais bonita de tudo isso é saber que o silêncio que te feriu não tem mais o poder de definir quem você é. Você passou anos acreditando que ser forte era nunca precisar de ninguém. Mas olha o que está acontecendo. Até essa tua fortaleza cansou de sustentar sozinha o peso de uma dor que não foi você quem plantou. A rejeição foi uma semente, sim, mas hoje você entende que quem rega ou seca essa raiz é você. E que Deus, se você permitir, vai arrancar pela raiz aquilo que um dia brotou de um abandono. Porque você não é o silêncio de ninguém. Você não é a palavra que faltou. Você não é a ausência de abraço. Você é presença. Presença forte, presença viva, presença de quem agora sabe que não precisa mais se encolher para caber em ninguém. Escorpiana, o mundo espiritual entende a força da tua entrega. Tua profundidade não é defeito, é ferramenta. Você sente o que ninguém sente. Você vê o que ninguém enxerga. E isso não é maldição. É portal. É através dessa mesma porta que um dia a dor entrou, que hoje o Espírito Santo se move para limpar, curar, selar. É Ele quem fecha o que o silêncio abriu. É Ele quem devolve tua confiança. É Ele quem te faz lembrar: filha, eu não saio, eu não sumo, eu fico. Agora, quando alguém tentar fazer você duvidar do seu valor, olha para dentro e pergunta: essa voz é de quem me rejeitou, ou de quem me redimiu? Porque quem te rejeitou não manda mais em você. Quem te redimiu é quem define quem você é. E você é amada, guardada, cuidada, lembrada. Não permita que esse ciclo de silêncio continue sendo teu esconderijo. Abre espaço para confiar de novo. Abre espaço para quem merece entrar. E, acima de tudo, abre espaço para Deus sentar nesse quarto secreto onde você um dia chorou sozinha. Deixa Ele secar cada lágrima antiga. Deixa Ele derrubar cada muralha.
Deixa ele assentar pedra por pedra de um novo alicerce dentro de você. E não esquece, toda vez que o medo voltar, toda vez que a desconfiança gritar, toda vez que o eco do abandono tentar soprar no teu ouvido, respira e